E aí, pessoal, tudo bem? Sou a professora Valéria Guiar, tenho trabalhado algumas disciplinas com vocês. Atualmente a gente está trabalhando saúde do idoso. E aí, eu lembrei que eu tinha uma dica para vocês. Quando eu falei com vocês, não sei se vocês se lembram, quando eu falei com vocês dos tipos de demência, que a gente frisou, né? Alguns tipos que são mais importantes e que são reversíveis ou não. Aí eu trouxe um exercício para a gente só dar mais uma relembrada no nosso conteúdo, pode ser? Olha aí, pessoal, dá uma olhada na telinha de vocês. Tá perguntando assim, é bem simples a pergunta, né? São demências crônicas irreversíveis que acometem a pessoa idosa. Aí nós temos na letra A, é uma hipertensão cerebral e doença de Pick. E o que será que é isso, hein? A letra B, tremores e hipertensão cerebral. A letra C, Alzheimer e demência vascular. A letra D, demência vascular e dificuldades de movimentos. E a letra E fala em dificuldade de falar, demências dos corpúsculos de Levy. Então vocês já entenderam, é lógico, tem aqui todo um truncado, uma troca, né, de conteúdos para que vocês possam se confundir. A ideia é essa, é confundir vocês mesmos. Mas vamos lá, eu trouxe aqui um quadrinho que vai facilitar na hora de vocês fazerem a avaliação, tá? Quando nós estamos falando de tipos de demência, se são reversíveis ou se não são reversíveis, é fundamental que eu tenha em mente o que cada uma acomete imediatamente, de que forma que elas aparecem, tá? Então, olha só, doença de Alzheimer, que a gente conversou bastante na nossa aula, ele fala o seguinte: uma característica da doença de Alzheimer é ela ter um início insidioso e gradativo. Além de insidioso, gradativo. Ou seja, ela vai progredindo, né, no adoecimento e nas manifestações que ela vai apresentar. Outra característica extremamente importante para a doença de Alzheimer é que nós estamos falando de perda de memória. Nós não estamos falando de perda de movimento, perda de fala, nós estamos falando de memória. E aí, gente, o que chama atenção é para o declínio cognitivo, que também é lento e progressivo, né? E a princípio, lembra que eu falei? A princípio, o indivíduo começa a esquecer objetos, ele começa a esquecer o que ele estava fazendo e depois é que ele vai piorando no quadro. Tem estágios a doença, eu tenho certeza que você está lembrando. Vamos lá na demência vascular? A demência vascular, que é o segundo tipo de demência que mais vai aparecer no idoso, né? Justamente por ter a característica de ter episódios vasculares. É a segunda que mais acomete o idoso, porque nós temos a característica de ter alteração vascular. Além disso, olha a diferença que para você traçar entre a doença de Alzheimer e a demência vascular. Eu estou falando de início abrupto. Porque aconteceu um acidente vascular aqui, eu começo a ter o processo da demência. E esse processo de demência vai se instalar de acordo com o local que aquele acidente acontecer e também a extensão daquela lesão. Pode haver déficit cognitivo e pode haver também déficit motor. Não esqueçam disso, tá? Eu queria só que vocês não se esquecessem da diferença que a gente tem em relação à doença de Alzheimer e demência vascular, que é o início, né? Uma é lenta, a outra é bem rápida. E também o que ela vai realmente trazer de acometimento. No Alzheimer a gente tem uma perda de memória instantânea e na demência vascular a gente pode ter o déficit cognitivo, mas a gente tem também o processo motor, tá bom? Continuando nessa linha, porque naquela perguntinha lá a gente tem também a doença de Pick e de Levy. Então vamos lá. Depois que eu falei da doença de Alzheimer e da demência, a outra dica para a gente fazer um comparativo: demência dos corpúsculos de Levy e a doença de Pick. Qual é a característica mais fundamental e importante quando eu falo dos corpúsculos de Levy? Eu estou falando da flutuação na cognição. E eu estou falando de um tipo de acometimento que não aparece na demência vascular, dificilmente aparece, e que também não aparece inicialmente na demência por Alzheimer, que é a alucinação visual. A alucinação visual normalmente aparece nos corpúsculos de Levy e
pode aparecer também sintomas de parkinsonismo precoce. Já na doença de Pick, o que chama atenção, pessoal? Temos, deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa. A gente pode ter alteração de linguagem, mas o que mais chama atenção quando a gente fala da doença de Pick é a mudança da personalidade e alguns comportamentos, principalmente o comprometimento de memória e quando a gente fala de comportamento sexual. Existe uma certa alteração do ponto de vista da hipersexualidade, fica mais aflorada a relação sexual do indivíduo que está apresentando doença de Pick. E não se esqueçam, ela é pré-senil, normalmente a partir dos 45 anos, nessa média, né? 45 anos que você vai ter a doença aparecendo, tá bem? Bom, então já que a gente fez uma recordação dos 4 tipos de demência que mais vão acometer, né, e principalmente a nossa população idosa, vamos lá para a nossa pergunta de novo? Eu tenho certeza que você respondeu certo. Se você respondeu, a letra C. Dentro desse contexto, né, pessoal? Olha só, a letra A não pode porque nós estamos falando de hipertensão cerebral. Não é a doença em si, mas seria uma manifestação. Então, tá fora. A letra B está falando de tremores, tudo bem, parkinsonismo, mas eu não tenho tremores só em parkinsonismo, então também está fora, e também hipertensão é manifestação, não é doença. A letra D não está dentro do nosso previsto, porque ele está falando de demência vascular, mas ele está falando de dificuldade de movimentos, que também é manifestação. E a letra E, que ele está falando também de manifestação, que é a dificuldade de falar, né? A afasia que o nosso paciente pode apresentar. E então, por isso, só podemos ter como resposta a letra C, Alzheimer e demência vascular. Não esquecendo que a demência vascular, ela vai ser traçada como irreversível, mas em alguns quadros eu posso ter melhora, mas infelizmente ela acaba se cronificando. Ok, pessoal? Essa foi a dica do ENF Concurso para vocês. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.